Olá, sejam todos muito bem-vindos. Estamos iniciando mais um episódio do podcast Psiquiatria Além do Consultório. E hoje eu vou ter o prazer de conversar com a Priscila Dutra Seixas. Ela é psicóloga clínica, especialista, né, em transtornos depressivos e transtorno afetivo bipolar. Ela a formação dela em graduação em psicologia na Universidade FUMEC. Atualmente ela tem uma especialização em psicologia baseada em evidência pelo INPBE e também formação em casos clínicos em transtorno bipolar com o Dr. Diego Tavares, uma das referências do tratamento de transtorno afetivo bipolar. Eu estou tendo prazer, por uma coincidência muito feliz, eu ouvi falar da Priscila, eu estava num congresso em São Paulo de clínica psiquiátrica e durante a palestra da doutora Doris Moreno, ela citou a Priscila como uma especialista no atendimento psicoterápico de pacientes portadores de transtorno afetivo bipolar. E aí eu tive a curiosidade de entrar para conhecer o trabalho da Pri e por uma coincidência feliz, que eu falo que não é coincidência, a Priscila mora aqui em Juiz de Fora, Isso. né? E a gente fez contato e eu fiz esse convite para ela que ela muito gentilmente Sim. aceitou de vir conversar um pouquinho, porque Pri, eu sinto que temos cada vez mais falado, né? Tendo a informação sobre o transtorno afetivo bipolar, tendo Sim. mais diagnóstico, a gente trazendo o que que de fato é a doença e não Uhum. simplesmente o estigma que ela carrega ainda. Sim. Então, a importância de trazer a informação sobre o reconhecimento da doença, a Sim. intervenção, as possibilidades de tratamento, como é que a gente lida no dia a dia. Então, a proposta é a gente fazer uma troca aqui, Sim. da gente poder ajudar quem está assistindo, escutando a gente Sim. e ajudar a melhorar a qualidade de vida. Uhum. Então, quando a gente ouve falar em transtorno bipolar, muitas pessoas imaginam que mudanças de humor são o principal fator Sim. que a pessoa vai apresentar. Mas a gente questiona: será que é só isso? É só ter alteração de humor que eu sou uma paciente, por exemplo, transtorno bipolar, se eu tiver essa variação? Ou a gente precisa ter outros sinais e sintomas? Então, assim, para a gente começar, eu queria que você Uhum. me explicasse um pouquinho o que que seria, né, do ponto de vista aí da psicoterapia, o transtorno afetivo bipolar. Então, né, primeiramente eu quero agradecer pelo convite, é uma alegria estar aqui, né? E assim, o que que eu acho importante as pessoas entenderem? Transtorno bipolar, as pessoas sempre realmente pensam muito no humor, mas é uma doença muito mais complexa e se a gente for parar para analisar, é muito mais uma doença de energia, né, que afeta outras funções psíquicas como o humor, né? Sim. Então as pessoas elas ficam muito ainda com aquele mito, né? Ah, é uma hora eu tô feliz, uma hora eu tô animada, outra hora eu tô triste. Não. É que junto com essa oscilação de energia, digamos assim, tem alterações do pensamento, do impulso, da vontade que realmente, né, vão trazendo prejuízos significativos na vida da pessoa, sofrimento. Então a gente não pode falar que uma pessoa só porque ela tem ali uma alteração de humor, né, alguma coisa ali que aconteceu, né, que ela tem transtorno bipolar. Isso é um erro, né? A questão é vários sintomas acontecendo e que principalmente trazem prejuízo e sofrimento para a pessoa. Né? Então, assim, Uhum. algumas pessoas têm, eu sou meio bipolar, todo mundo é bipolar. Não, não é Não, bem não é assim. assim. Porque senão a gente banaliza, É né, uma isso, doença como se isso fosse uma piada, né? Ah, porque a pessoa me dá bom dia de manhã, não me dá boa noite, né? A pessoa é é, bipolar. Não é isso, né? Então a não, gente não precisa é ter isso. a importância que é, né, de ser estabelecido bem de fato a doença para Sim. não banalizar mais uma vez o que que poderia ser, né, Isso, descredibilizar a doença como se fosse uma ridicularização e sim, também de também sair taxando todo mundo que uma vez estabelecido esse rótulo, a é, pessoa nunca mais consegue se libertar e às vezes não é sim. sobre isso, Não, não é. né? As pessoas têm uma ideia, às vezes, né, confundem muito com personalidade Uhum. também. Uma Ah, das fulano, doenças que mais confundem, né, o diagnóstico isso, diferencial com borderline, com isso. narcisismo, né? A gente Exato. E na sabe que tem. verdade tem essas funções psíquicas alteradas que vão fazendo que o comportamento dela muitas vezes
vezes fica enviesado por esses sintomas e até a própria personalidade dela, Sim, né? sim. Então acaba que as pessoas ainda têm essas confusões a respeito do transtorno afetivo bipolar. A gente fala, né, muitas vezes até da questão do nome, acaba, né, a transtorno afetivo bipolar, a pessoa fica achando, né, bipolar, não, é porque é uma depressão de dois polos. Não é porque Uhum. a pessoa uma hora está feliz, outra hora está triste, não é isso. É porque é um tipo de depressão. As pessoas, assim, eu acho que ainda vai chegar um momento que as pessoas vão falar do transtorno bipolar como elas falam do TDAH, Uhum. da ansiedade, Sim. né? Mas ainda tem realmente um estigma muito grande quando você fala da depressão bipolar, que nada mais é do que isso. Uhum. Existe a depressão unipolar, né? Sim. Existe a depressão bipolar e existem outras depressões que as pessoas não têm conhecimento, né? As pessoas elas têm muito conhecimento daquela depressão melancólica, aquela depressão pura, que na verdade não é a prevalente que a gente vê, aquela coisa que a pessoa não sai da cama, né? Que não faz mais Uhum. nada. Não, a questão toda é que muitas vezes é tão difícil diagnosticar a bipolaridade e as Muito. pessoas entenderem, é Sim. porque a pessoa se torna o deprimido funcional. É. E aí confunde ansiedade, né? Igual a gente tem, né, o transtorno É, misto, né? Eu sou é, ansioso, mas assim, tem uma refratariedade no tratamento, a pessoa não melhora, ou então vê o impacto naquilo, e aí não pode sim, cogitar a possibilidade de não ser ansiedade, sim ser um transtorno isso, bipolar, isso. né? A gente, né, principalmente a gente que é da área da saúde, a gente tem que tomar muito cuidado, porque o leigo vai chamar tudo de ansiedade. É isso aí. Tudo vai chamar de ansiedade. E aí, muitas vezes, a gente só vai conseguir fazer um diagnóstico, né, se a gente perguntar o que que é ansiedade para Uhum. você, Sim, sim. né? Porque aí ele vai começar a explicar e aí a gente vai começar a ver muitos dos sintomas Porque da se a pessoa não tem essa bipolaridade. escuta e fala assim, eu tô aqui porque eu sou ansioso, e aí a iatrogenia de um tratamento da ansiedade. Porque É, se é uma depressão bipolar, né, se é um transtorno misto, e a gente sabe que o tratamento da ansiedade vem com antidepressivo, é, a implicação da resposta ali vai ser prejudicial ao invés de ser favorável, exatamente, né? né? E muitas vezes é aquela coisa, pode até começar tendo um bom resultado, mas depois não vai se sustentar, Justamente. né? Então, assim, a informação, e até porque a saúde mental a gente começou a falar agora de uma maneira muito mais ampla e muito mais da possibilidade recentemente. É, Então, eu acho que o transtorno bipolar, ainda dentro das doenças mentais, ela também está aí, né, tendo uma sim, difusão do conhecimento, do que é, das isso, possibilidades, e as pessoas poderem ter uma reflexão. Será que eu tenho isso? Será que pode estar uhum, acontecendo comigo? Sem isso, sair estigmatizando. E exato, aí a gente vai pensar, né, que tem muitos mitos dentro da doença, né, sim. sobre a doença. Tem muita verdade, mas a gente sabe que também carrega muito mito nisso aqui. E aí, Uhum. qual, Pri, que você acha que são os principais mitos que mais atrapalham o diagnóstico e o tratamento do paciente com transtorno bipolar? Olha, eu acho que a primeira coisa é muitas vezes a dificuldade, né? O mito que a pessoa tem é que existe só um tipo, por exemplo, de bipolaridade. Então, por Uhum, exemplo, as pessoas, em maioria, ficam muito na cabeça com o TAB do tipo 1. E o TAB do tipo 1, se a gente for parar para analisar, é um incêndio. A pessoa está em mania que todo mundo vê. E o transtorno bipolar, a gente fala de espectros, né? uhum, Então, assim, um dos mitos que tem é, eu não fiz mania, então eu não tenho bipolaridade. E na uhum. verdade não é isso, né? A hipomania, que tem sintomas mais leves, por exemplo, entre as depressões e que as pessoas, né, geralmente tendem a pensar que são fases boas da vida, É a fase que eu tô funcional, que eu que eu tô produzo, que eu tenho produtivo. muita disposição, né? Que eu Uhum. trabalho, que eu tô bem, que eu tô me sentindo bem. As pessoas gostam de estar nesse lugar, né? Exato, exato. Então, assim, acaba que as pessoas acabam confundindo isso. Essa questão do bipolar, uma hora eu tô triste, uma hora eu tô feliz, né? A ideia, por exemplo, muitas vezes que as pessoas têm como se fosse loucura, né? Então, por Uhum, exemplo, mas eu não sou instável, eu não sou louco, mas quem disse que a doença é loucura, né? A uhum. questão é que muitas vezes você fica impulsivo, né? Eu acho que um outro mito importante para a gente falar também é que a pessoa fica pensando que ganhou um rótulo, né? E que a partir do momento que recebeu o diagnóstico não vai ter uma vida normal. Isso não é Justamente, verdade. justamente. Por isso que eu falo da importância É, de um diagnóstico correto. Porque a partir do sim, momento que você faz um diagnóstico errado, você rotula essa pessoa e os impactos na vida dela vão ser carregados para o resto da vida. exato, Né? Então a exato. pessoa às vezes vai se limitar com muitas questões por achar que ela não vai ser capaz Sim, disso, ou que não é para ela, ou que ela não dá conta, é, determinado por esse diagnóstico. Então precisa ser muito bem feito,
né? Para a gente não rotular as pessoas e a implicação Exato. disso. Exato. Eu acho que um outro mito também importante da gente falar é que os medicamentos para bipolaridade são fortes. Quando, na Uhum, verdade, as pessoas têm dificuldade de entender da classe, né, da classe dos medicamentos, né, dos sim, tipos de medicamento. As pessoas ficam achando que saúde mental só trata, por exemplo, com antidepressivo. sim, sim. Então, muitas vezes, né, vê lá um estabilizador de humor, um antipsicótico, Aí fala coisas assim, nesse nossa, sentido. mas eu não sou, né? Eu não sou psicótico. Por que eu vou dar? A gente, É, né, de fazer, eu falo dessa psicoeducação, de mostrar que dentro dos psicofármacos a gente atua, né, com as medicações de um amplo espectro aí para tratar isso. outras possibilidades, né? Exato, que o mesmo medicamento pode servir para, né, para tratar várias patologias, né? Sim. Então, a questão da gente ter esse entendimento faz toda a diferença, né? Então, a pessoa ela vem cheia de estigmas, de preconceitos. Muitas vezes tem um mito também da questão que é minha personalidade, né? Então, a Uhum. gente sabe do fator, Eu né, sempre fui assim, genético, né? hereditário também que tem da questão da bipolaridade, né? Então, pensa, ah, mas todo mundo na minha família é assim, isso não é doença, né? Isso não Uhum. é a bipolaridade. Quando, na verdade, sim, justamente por ter uma alta herdabilidade, essa questão da genética, Sim. né? E a questão do temperamento que é herdado, vai ser todo Sim. mundo E muito aí a gente parecido. vê na hora que tem famílias disfuncionais que normalizam, né, É, brigas, conflitos, né, é, e não pode levar a hipótese de talvez ter alguma questão que se justifique essa personalidade, que na verdade isso. é mais do que isso, né? Isso. Outra coisa que as pessoas ficam pensando, não, eu sou assim, acontece isso comigo, às vezes eu começo as coisas e paro, porque eu sou muito procrastinador, ou eu sou assim porque eu tenho um trauma. Então, Uhum. esse é um outro mito. Não, deixa eu te explicar. É porque na minha família aconteceu isso e aquilo, e aí por isso que eu ajo dessa forma. Né? E, na verdade, a gente tem que pensar no transtorno, é uma mistura de bolo, né? Que vai Uhum. colocando a genética, ambiente, às vezes contextos de vida realmente, e que fazem com que o transtorno exploda ali, digamos assim, Uhum. né? Que entre um episódio realmente a pessoa receba o diagnóstico. Sim. Então, tem esses mitos a respeito da doença, tem a ideia também de que, ah, então tá bom, então se eu fizer atividade física, dormir cedo, me alimentar bem, eu não preciso fazer o tratamento. Como Não, não se é isso bem assim. fosse assim a fórmula, É. né, de mágica que vai dar tudo certo. Uhum. E a gente esquece da questão química, né? Porque não é porque a gente não tá vendo. E eu falo assim, como é que a Isso, gente tem mais facilidade de aceitar um diagnóstico de hipertensão, de diabetes, porque a gente faz o exame, porque a gente, né, isso. põe lá o esfígado e vê a pressão. A gente, o que é concreto tem mais facilidade. Por isso que muitas pessoas falam assim, nossa, eu queria que depressão sangrasse, né, para poder É, externalizar aquilo que sente. Só que a gente esquece do processo bioquímico cerebral, que é sim. onde levam essas desregulações e provocam justamente esses sintomas. Então, Uhum. não é porque não está sendo visto que não existe uma doença que não precisa de um tratamento, né? Além Exato, do contexto comportamental, ambiental, mas o farmacológico para regular isso. Então, a gente tem exato. dificuldade de aceitar que é uma doença que precisa de terapêutica, assim como as outras, É. né? Eu acho que as pessoas às vezes esquecem que o cérebro faz parte do corpo. É. Ficam tudo, tudo nessa esfera do mental, digamos assim, Uhum. só que elas esquecem que o cérebro faz parte do corpo, né? Que é um órgão como outro qualquer e que pode adoecer, e que pode ter uma doença que é crônica e que Uhum. precisa de tratamento, né? Então a questão é a gente ajudar as pessoas a ter esse entendimento, né? A gente aos pouquinhos ir desmistificando, ainda tem uma tendência, às vezes, de aceitar alguns diagnósticos e outros não, tanto que muitas vezes eles chegam no nosso consultório, ah, eu tenho ansiedade, eu tenho TDAH. Na hora que você fala que tem bipolaridade, não, eu não tenho isso, e aí muitas vezes vai buscando um médico atrás do outro para mudar o Uhum. diagnóstico e a doença vai se cronificando. Sim. E a delicadeza que a gente tem para dar esse diagnóstico, né? Porque senão não é uma Sim, sentença. É a é, gente mostrar que a vida dela continua do mesmo jeito, mas talvez com hum, mais qualidade, quando ela vai passar a entender que aquelas situações que trouxeram aquele desconforto podem ser, né, tratados. Então, o impacto isso. disso vai ser muito melhor em funcionalidade. Sim, eu tenho muitos pacientes que no início tiveram muita dificuldade de aceitar
aceitar o diagnóstico, né? Mas que depois falaram, caramba, isso não sou eu. Teve Uhum. aquele alívio, mas isso foi todo um processo de ir com cuidado, psicoeducação, Uhum. justamente para ele entender, olha, tá vendo? Por trás da sua personalidade, dos seus comportamentos, tem sintomas ali afetando o jeito que você pensa, aquilo que você faz ou deixa de fazer, né? Então a gente Uhum. tem que ir tendo muita paciência para ir aos pouquinhos educando as pessoas nesse sentido. Eu acho que, né, tá tendo, começando a ter uma abertura a respeito da importância da saúde mental, né? E que, na verdade, muitas vezes as pessoas tendem a pensar que é o trabalho que sustenta elas, quando, na verdade, é a saúde Uhum. física e mental que Com sustenta. certeza. É importante você falar isso, né? Porque É, sem ela a gente não tem como dar conta de mais sim, nada, exato, né? exato. E Pri, a gente falando dos impactos na vida do paciente, né? Quais são os primeiros sinais que costumam aparecer antes do diagnóstico, assim? Quando você vai lá ver seu paciente, ele vai contando a história, como é que tudo aconteceu, o que que você identifica de ser mais comum desses sinais que a pessoa apresenta antes, talvez, desse diagnóstico? É interessante isso, porque, igual, por exemplo, é, a importância do diagnóstico e de você olhar não só o momento presente. Como é que costuma aparecer os sintomas? Geralmente, o que a gente vai observar é a pessoa teve uma fase incrível antes, né, Uhum, que ela estava com uma energia, cheia de projetos, né, buscando, estava vivendo intensamente muitas vezes, e assim, vivendo intensamente, assim, por exemplo, focada às vezes ali num mestrado, super trabalhando muito, uhum. e aí depois veio a depressão. Então, por que que muitas vezes o diagnóstico de bipolaridade é tão difícil de ter e demora tanto? Né? A gente vê aí nas pesquisas, nos estudos de 10 até 20 Uhum, o anos para ter o impacto disso, diagnóstico, né? Assim, né? e também da questão até da sobrevida. Depois a gente sabe que a pessoa Sim, tem um aumento, antecipa, né, os isso. anos aí de vida. É, então assim, se a gente for parar para analisar, a demora de levar, de ver o diagnóstico é justamente porque a pessoa vai chegar no consultório da gente com depressão. Tá Uhum, reclamando da depressão. Ah, eu tô com burnout, eu tô estressado, eu não tô conseguindo produzir, eu tô com TDAH e tal, não sei o quê. E aí, como é que a gente vai ver que começou? Geralmente com essa fase de alta energia, de muitos pensamentos, de muitos projetos, às vezes de muitas coisas boas acontecendo, mas que, digamos assim, é como se fosse um motor de um carro superaquecendo. Vai subindo, vai subindo, vai subindo, de repente puxa a chave com perde. tudo. E aí, quando Uhum, puxa a chave, é aí que o paciente vem para a gente. Né? uhum. E o paciente vai ter muita dificuldade de entender que aquela fase incrível que ele estava era muitas vezes a hipomania. Sim, porque, nossa, eu tava ótima, eu tava me sentindo tão bem, Isso, produzindo, trabalhando, né? A isso. pessoa tem dificuldade de entender que aquilo ali não estava sendo adequado, né? Que estava É, sendo ali já um prejuízo numa máquina funcionando, né? Eu falo com isso. meus pacientes assim, é como se você estivesse sendo calibrado na tomada de 220, forçando ali, dando conta, mas assim, pagando um preço alto por isso. Isso. Então, assim, geralmente o que a gente observa antes é um quadro de ter se levado à exaustão. Uhum, Né? A gente observa também que a maioria dos pacientes, se a gente for pesquisar, né, fazer essa anamnese detalhada, a gente vai ver que na infância eram pacientes ansiosos, às vezes que não dormiam muito ou que dormiam pouco, né, por uhum. exemplo. Então, assim, se a gente vai investigando, a Tem gente sempre vai é, um vai antecedente. aparecer. Então, assim, a maioria, às vezes a gente nota que começou, às vezes, aquele pequeno incêndio ali na infância ou na adolescência, seja através de uma ansiedade, de uma insegurança, mas que a pessoa foi segurando as pontas. Foi segurando as Uhum. pontas. E às vezes, naquele momento, por exemplo, de ir para a faculdade, né, muitas vezes do vestibular, de picos ali de estresse, por exemplo, do início da vida adulta, começarem os primeiros sinais. Uhum. Então, Quando é principalmente convocado a vida, eu falo isso quando a gente é convocado a isso, vida a mudanças, né? Comportamento assim de convocação, de é, responsabilidade ou de mudanças, fica muito mais vulnerável a ter, às vezes, um gatilho para poder isso, ter abertura ou início, desencadear, né? Um isso. episódio. Então, assim, acaba que a maioria a pessoa que é leiga, ela só vai perceber realmente a depressão. Uhum. Ela vai falar, ela vai chegar no consultório nosso e vai falar, eu estou deprimida. Aí você vai falar, não, mas e antes? Não, não é agora. Só que aí a gente vai ter que ter todo esse cuidado de mostrar para a pessoa que, olha, provavelmente não aconteceu agora, não foi do nada, foi uma coisa que foi, muitas vezes, até o estilo de vida que a pessoa também foi se Uhum. colocando, cutucou aquela genética. Sim.
né? A gente sabe da importância, né, a questão da bipolaridade, desse componente biológico, que é um dos maiores que a gente tem. A doença é uma doença que tem um componente biológico, né, assim, mais forte da Sim, sim, psiquiatria, sim. né? Então, assim, é aquela coisa. Às vezes a pessoa tem os pais que têm bipolaridade com diagnóstico ou sem diagnóstico, aquela família caótica, aquele ambiente difícil, Uhum. foi crescendo, e aí muitas vezes, por conta, às vezes até da personalidade da pessoa, ela buscou ser diferente, não teve nada de uso de drogas, álcool, coisas do tipo, uma pessoa hiperfocada no trabalho, nos estudos, mas que se levou à exaustão e aí a doença apareceu, né? Então a gente Uhum. nota muito associado com essa mistura de bolo, né, que eu estou falando, né? Que é justamente uma coisinha ali, outra ali, que pronto, cutucou a genética, Sim, sim. cutucou Eu aquela falo que assim, genética. os fatores ambientais hoje em dia, e ainda Isso. mais com essa quantidade, né, de cobrança, de performar, Sim. né, a gente tem o estilo de vida que a gente tem se colocado, está sendo muito mais fator de levar à abertura aí de É novos porque assim, episódios. a gente está confundindo o ser humano com máquina, né? Uhum. Então a gente vive hoje a sociedade do cansaço, né? Sim. Bonito falar, nossa, eu estou trabalhando tanto, eu estou dormindo É. pouco. Então as pessoas acham, é quase um status. É, né, é satisfatório falar que a É. minha vida é assim, Ai, minha né? vida é uma Agora, você loucura, eu não falar que tenho você tempo para tem um dia, que você nada. tem um dia livre, que você para fazer uma atividade física, é como se isso fosse culpa. É a cultura da culpa, né? Que a gente ainda vem carregando, como se você Sim, ficar um tempo dedicado para você fosse errado, né? exatamente. A gente carrega muito isso, uma questão histórica, cultural, religiosa, onde a Sim, culpa, ela ainda é um fator que traz a gente para esse lugar de achar que tem que estar produzindo, sim. tem que estar fazendo, acontecendo, senão você não é merecedor. Exato. Então, quanto mais eu faço, mais eu tenho. E É. aí, esse é o problema da bipolaridade, porque a gente está num ambiente, né, numa sociedade dessa forma, e que aí Sim. você fala: olha, você não pode continuar sendo dessa forma, porque quanto mais você continua dessa forma, mais a tendência é que você tenha depressões resistentes, Uhum. E né? tratamento, a gente sabe também que quanto mais tempo, né, de ficar nesse processo para e volta, a gente sabe da refratariedade, às vezes, de algumas Sim, medicações, né, que aí de fato vai ter mais implicação nisso. E eu não sei se isso. você percebe quando o paciente chega com, né, a gente fala do polo depressivo e a gente precisa fazer a investigação de uma hipomania, de uma mania, é muito difícil o paciente que está ali naquele estado depressivo conseguir se Enxergar. lembrar daqueles momentos, né? Então, às vezes, como é que eu vou, se eu estou assim, me sentindo péssima, é o contrário do que estava lá da pessoa poder se identificar naqueles momentos e atrasa É. também um diagnóstico. Isso. Quando eu percebo, às vezes, que tem uma dificuldade do paciente de perceber essas questões, o antes, né, antes da depressão, porque assim, se a gente for parar para analisar, né, Paulo, a depressão ela faz isso, a noção de tempo e espaço alterado, e, né, muitas Uhum, vezes eu só lembro daquele sofrimento que eu estou sentindo naquele momento. Então, assim, aí a importância, por exemplo, de muitas vezes a gente chamar um familiar, né, o esposo, uhum. a esposa, para quê? Para, olha, ele está deprimido assim, mas o que que acontecia lá Sem atrás? dúvida, porque quem está ali perto vai poder ter muito mais Sim, características. Olha, mas tem momentos que ele dorme pouco, ele está mais irritado, fica mais impulsivo, o isso. relacionamento fica com mais conflito, tá fazendo mais gasto. Então a É. gente vê, né, Isso, e que essas ele não vai trazer características. como problema para a Porque para gente, ele justamente é, porque isso é minha é. personalidade, mas isso é só como eu, né, como eu sou. Né? Então, por Uhum, isso a importância da gente prestar atenção nos detalhes, muitas vezes acionar a rede de apoio e fazer essa investigação não só do momento presente, mas lá de trás, porque aí uhum. a gente vai conseguir enxergar o diagnóstico. Com certeza, eu acho que isso, né, precisa ter essa análise aí de todo, eu acho que assim, desde a infância a gente já consegue ver Isso, alguns comportamentos que trazem, né, essa é, informação no futuro de corroborar com essa hipótese diagnóstica. sim. E como que a gente vê que o transtorno bipolar ele vai afetar os relacionamentos amorosos, familiares e profissionais? Então, porque o que que acontece? A pessoa, ela se cobra demais, né? Então, muitas vezes, o que que a gente percebe, assim, do perfil do paciente que tem bipolaridade, né? São pacientes, muitas vezes, muito intensos,
né? E que muitas vezes nas fases de hipomania tem uma impulsividade na fala, muitas vezes tem uma irritabilidade. Então vai ser aquela pessoa muitas vezes que vai ter fases que a gente vai perceber nos ciclos de relacionamento. Aí tem fases que ele tá ótimo, que ele é a melhor pessoa, que ele é carinhoso, que ele é doce, mas tem épocas que ele se transforma, que ele se torna uma pessoa difícil, né? E assim, o que que acontece? A gente tem que lembrar que a gente usa máscaras sociais. Então, Uhum. muitas vezes, a gente vai perceber justamente alguns pacientes, né, muitos pacientes com prejuízos nas relações, né, nas relações sociais e pessoais. Por quê? Porque no trabalho ele busca desempenhar ali um papel, Uhum. né, fazer o que é feito, e às vezes essa questão das dificuldades, dos sintomas, vai aparecer nesse contexto que eu posso muitas vezes mostrar quem eu sou, mostrar o meu outro lado. Né? Então a Uhum. gente observa que muitas vezes os conflitos nas relações é essa impulsividade, essa comunicação muitas vezes ali violenta, né? Às vezes também enviesado pela questão dos sintomas, né? A pessoa tem fases que ela tá com todo mundo, que ela participa de tudo, que ela tá sempre presente ali, e tem épocas que ela já some, ninguém sabe do fulano, fulano Uhum. sumiu, não quer saber mais de ninguém, tá antissocial, coisas do tipo, e as pessoas não entendem. Sim, E o paciente, por conta dessa questão de energia, o que que acontece? Ele vai ter a tendência de querer estar com a pessoa só quando ele está na melhor fase, sim, né? E sim. aí a fase que ele deprime, ele some, e as pessoas muitas vezes, né, vão ter a tendência, tá em hipomania, vai chamar esse paciente narcisista, né, de Uhum. egoísta, Sim, sim, né, sim, nessa linha. Então a sim. gente vai ver Só me muita procura quando tá bem, quando quando é tá bem, para cômodo. festa, É. né, para na hora, né, na hora que tá nas dificuldades, aí ele some, ele desaparece. Muitas Uhum. vezes um paciente, por conta da vulnerabilidade biológica que ele tem, a dificuldade de, porque assim, a pessoa que tem o cérebro, né, num funcionamento normal, ela tem um pico de emoção e ela consegue voltar, né? Uhum. A pessoa que tem bipolaridade, muitas vezes, porque ela vai ter um pico de emoção e ela não vai conseguir voltar. Então, quando eu tô com raiva, eu tô com muita raiva. Quando eu tô Uhum. triste, eu tô muito Ela não, triste. não mudou, não vai regular, né? De fazer essa Isso, regulação de poder, né? E a isso, pessoa que tá assim, ela vai estar em vários ambientes, em vários sim, contextos, né? Não vai ser específico só numa situação. Porque é uma sim. questão reacional, outra coisa, a pessoa tá isso com todo mundo, né? Exato, exato. Então, assim, vai ter isso também. Então, assim, acaba que as pessoas, elas têm muitas vezes o paciente, inclusive, principalmente o paciente que tem ciclotimia, né, que é um outro tipo de Uhum. bipolaridade que as pessoas tendem a pensar que é mais leve, mas não necessariamente. A verdade é que às vezes ele fica encoberto, É, né? justamente. Porque às vezes a paciente, por exemplo, que tem ciclotimia, vai ser aquele paciente muitas vezes que vai ter insegurança, que ele vai ter fases que ele vai estar indo super bem, de repente ele vai ficar inseguro, vai começar a parar, Uhum. vai começar a procrastinar, e que às É vezes é muito mais muito, difícil um é, diagnóstico. e às vezes assim que é mais sensível ao ambiente. Uhum. Né? Então, por exemplo, é aquela pessoa que, dependendo se eu chego no ambiente, está todo mundo animado, eu tendo a ficar bem, né? Mas se alguém, às vezes, que ele vai ser mais reativo, por exemplo, se eu chego aqui, aí você meio que não deu um sorriso para mim, aí eu já ficar, "Ai, será que a Paula não gosta de É. mim? Né? Será que eu Uhum. fiz alguma coisa errada? Né? Porque o que a gente tem que lembrar também é que cada um tem um tipo de bipolaridade. Né? E nem Uhum. todo sintoma vai ser igual. Uhum. Né? Então, vai ter pessoas que têm mais extrovertidas, por exemplo, que essa hipomania vai, às vezes, para o álcool, para drogas, às vezes, para impulsividade de relacionamentos, libido alta. Né? Então, Uhum. aquele paciente que muitas vezes, né, vai ter a dificuldade de ter um relacionamento ali, de não trair, né, que vai ser, às vezes, ali mais impulsivo, várias relações, coisas nesse sentido. Mas também vai ter aquele paciente que é inseguro, né, Uhum. que muitas vezes não consegue se expressar emocionalmente, que, né, é muito ansioso, que muitas vezes no relacionamento vai ser aquela pessoa que vai virar e falar assim, nas fases que ele está bem, ele vai querer dar tudo para você, e às vezes as fases que ele não está bem, ele vai se fechar e não vai conversar com você, e você não vai entender o que que aconteceu. Então, assim, Uhum. as pessoas têm dificuldade de entender, né, essa questão também que vai variar muito o contexto de vida, a criação que ele teve. Então, os sintomas, ele pode, assim, para um ser um incêndio, e para outros ser aqueles pequenos foguinhos ali e que causam mais sofrimento nas relações pessoais dela do que no entorno. Uhum.
por Sim, exemplo. sim. Então, o que a gente observa, assim, das questões das familiares, de relacionamentos, é muitas vezes E aquela às vezes pessoa. ela é rotulada, né, de É, ser taxada, ah, pessoa difícil, ninguém se dá isso, bem, ninguém gosta, briga com todo briga mundo, com todo né? E a mundo. pessoa torna isso e até impacta emocionalmente ela, porque a pessoa acredita que de fato ela é essa pessoa, né? E Uhum. não entender que ela tá essa pessoa por conta da doença. Isso, Né? Eu falo assim, exatamente. você não é doença, você está a doença, né? Isso, exato. Então, assim, o que que acontece? Tá vendo? Justamente por eu ser conhecida como uma pessoa difícil, o que que psicologicamente eu vou fazer como um mecanismo de defesa, por exemplo? Eu vou trabalhar muito para compensar essa minha dificuldade de né, emocional, de habilidade Sim, sim, social, entendeu? sim. Então, eu vou ser aquela pessoa, eu sou difícil, mas eu faço. Uhum. Eu preciso provar que alguma coisa eu sou boa, já que ninguém então acha que eu Isso, sou fácil de lidar, eu vou ser a melhor profissional, porque aí lá eu vou isso. ser reconhecida, você Exatamente. aceita. Exatamente. E aí, às vezes, você vai ver que é aquela pessoa que às vezes é um profissional incrível, super bem-sucedido, mas que as relações são caóticas. Justamente. Justamente isso. Então, é isso que a gente costuma E é ver. mais comum do que a gente É imagina, mais né? comum do que a gente imagina. Muitas vezes aquela pessoa que com os amigos é incrível, mas com a família, às vezes ali é cheio das manias, pode ter alguma coisa, né? A gente sabe que muitas vezes a hipomania vai para o lado do toque, então aquela pessoa Uhum, sistemática, né? Às vezes as uhum. pessoas têm alguns mitos, né? Que todo bipolar tem problema com dinheiro, né? No sentido de gastar demais, tem uns que não, são O igual o tio contrário. Patinhas. Sim, Né? sim. Então, né, meu pai era bipolar e ele ficava o tempo todo achando que a gente ia perder tudo. Sim, Né, então sim. tá vendo como é que é complexo, e aí a gente tem que avaliar essa Cada caso, né? cada Porque não, caso. não, eu sou super segura com dinheiro, eu não gasto. Ah, então a gente descarta isso? Não, né? A gente tem que ver Não, os outros critérios aí. isso, porque muitas vezes é aquela pessoa que realmente não tem dívida, mas que, por exemplo, não consegue juntar dinheiro, Uhum. né. Então é aquela pessoa, por exemplo, que que vai ter essa questão, por exemplo, de, ter, hobbies, assim, então, por exemplo, de colecionar muitas coisas, às vezes de gastar dinheiro com uma coisa só, ou aquela pessoa muitas vezes que tem fases da vida. Ah, eu vou fazer uma ONG, vou fazer um projeto e gasto um absurdo de dinheiro que depois Começa um ela. monte de curso, e às vezes não termina, né? E vai tendo Isso, essa quantidade de isso, ideias e planos, mas não consegue concretizar, de finalizar, né? Os isso. projetos. Isso, exatamente. Então, ela vai ver, muitas vezes, o paciente vai perceber, conforme a gente vai fazendo psicoeducação, que é por isso que muitas vezes ele começa várias coisas e não termina. Né? Uhum. Porque às vezes o que que acontece? Essa depressão ela não é tão perceptível para ele, né? Sim. Porque como ele não caiu na cama, ele não ainda consegue fazer as coisas, então é às vezes aquela depressão que vai, nossa, tá mais custoso levantar da cama, tá mais difícil fazer as coisas, mas a pessoa tá lá, só que ela tá irritada, ela tá indo Uhum. trabalhar de mal com a vida, ela tá achando que ela tem que mudar de área, né? Ah, o Uhum. problema é meu trabalho, eu Aí tenho muda de trabalho, a pessoa acha, não, isso, não tá, vou mudar de trabalho, vou resolver meu problema. Aí muda de trabalho e continua tendo aquilo. Ah, então peraí, não, mas é porque não era isso, é outra área. Então eu vou fazer isso, outra área que aí sim eu vou me sentir bem, eu não vou ter isso. E a exato. pessoa fica nessa busca, né, o tempo todo achando que o problema é o externo e não com ela. E Exato. aí a gente sabe que não é por E aí. eu costumo explicar para os pacientes o seguinte: por que que às vezes, né, a pessoa vai ficar batendo o pé com a gente? Não, o problema é meu trabalho, eu tenho que mudar de área, eu tenho que mudar de emprego. O que que acontece? A gente vive numa sociedade que a maior parte do tempo a gente está no trabalho. Então, onde vai aparecer o adoecimento? Sim, No sim. trabalho, né? Eu falei, fala, ah, então tá, então vamos parar de trabalhar. Você acha que a doença vai deixar de aparecer se você estiver em casa cuidando dos filhos? Não. Né? É Sim, só sim. uma ideia que você está tendo de que se tirar o seu estresse, né, você não vai ter Não vai ali ter o mais o problema, impacto. não vai ter o E o que a impacto. gente vê são as pessoas nessa busca, e na hora que veio, começou 20 faculdades, né? Já passou por não Isso, sei quantos trabalhos, e a isso. pessoa não consegue, talvez, ter uma autorreflexão de poder ver, peraí, né? Tem alguma coisa que talvez Uhum. eu preciso de ter essa ajuda. Sim, sim. E igual, por exemplo, você estava comentando dessa questão das relações, muitas vezes a gente vai ver uma pessoa que tem bipolaridade e que o prejuízo dela é nos relacionamentos, no sentido de Uhum. ter aquela pessoa que tem uma dependência emocional, né? Que a gente Uhum. fala, olha, tá vendo? Nas fases de hipomania, é o seu dedo podre aí. Olha aí você se Uhum. envolvendo com aquela pessoa que não tinha nada a ver com você, que você ficou obstinada, né? Porque Uhum. às vezes as pessoas ficam pensando que a bipolaridade
verdade, é obstinação só com coisas. Não, mas podem ser com pessoas. Sim, Com sim, pessoas. sim. Então, assim, a gente vai explicando aí a pessoa vai começando a entender que cada um, às vezes, vai ter o prejuízo e o sofrimento em uma área da vida, não necessariamente em todas. Uhum, Tá vendo? Então, sim. por isso que é muito complexo realmente E por isso que é enxergar. importante, né, a gente É, ter um olhar, um cuidado em sim, escutar esse paciente de uma forma muito ampla e muito a fundo, porque sim. você conseguir uma informação dessa não é simplesmente numa primeira consulta, Não, né? A gente às vezes requer uma habilidade de ter uma transferência, do paciente conseguir poder verbalizar isso, ou sim, de contar com a rede de apoio de alguém, poder falar sobre um ponto que o paciente não vai levar isso porque isso incomoda, isso traz sofrimento, sim, isso traz dor para ele, sim, né? Então é muito mais complexo do que a gente imagina, né? Esse sim. diagnóstico. E Pri, qual que é o papel da terapia cognitivo-comportamental no tratamento do transtorno bipolar? Olha, é fundamental. Eu percebo que muitas pessoas que têm o diagnóstico, tomam a medicação, muitas vezes não evoluem porque não têm a terapia, não entendem Eu, a eu falo que é o importância da combo, sabe? terapia, Eu falei, não do tem combo. jeito. Por quê? Porque o medicamento ele não vai fazer tudo. A pessoa, ela precisa mudar o estilo de vida. Então, ó, eu vou deixar de ser aquela pessoa que não tem horário para dormir, para acordar e que, né? Então, por exemplo, muitas vezes eu não consigo dormir à noite, aí eu durmo durante o dia e aí à noite eu quero produzir. Então, a pessoa ela vai precisar mudar o estilo de vida dela. Então, a terapia ela é importante para adesão à medicação, né? Porque Uhum. muitas vezes a pessoa confunde efeitos, sintomas da doença com efeitos colaterais do medicamento. Sim, As sim. pessoas têm uma dificuldade também de entender que não necessariamente, principalmente quando a gente está falando de estabilizador, os medicamentos levam um tempo para fazer Sim. efeito, né? Então, assim, ele tem que ter essa orientação, por quê? Porque senão, Paulo, ele vai no seu consultório, ele começa a tomar o medicamento, ele teve uma dor de cabeça, ele teve um mal-estar, parou. Aí depois ele volta lá para você, falando que não Uhum. adiantou nada, que não melhorou nada, quando na verdade ele não deu sequência no Sim. tratamento. E eu falo que é uma das doenças que a gente tem uma dificuldade de adesão, porque o paciente, quando está na hipomania, principalmente, ele pensa assim: eu tô ótimo, para que que eu Aham, tô vou tomar incrível. remédio? Eu não preciso disso. E aí para de tomar. E É. aí a gente vê a agudização da doença por conta dessa não adesão, por ele achar que está tudo resolvido. Então, assim, Exato. se a pessoa não tiver essa consciência que é uma doença crônica, mas que tem tratamento, né, mas que ela precisa estar ali sendo acompanhada, Sim. fazer o uso corretamente, não tem como a gente ter essa É. possibilidade de uma estabilização de fato. Isso, então assim, tem a questão da adesão às medicações, né, de saber lidar com efeitos colaterais transitórios, que é importante, de dar Uhum, tempo para a medicação fazer efeito, né, e de buscar, por exemplo, né, desenvolver o hábito de atividade física, que a gente sabe que é super protetivo, né, a uhum, questão, por exemplo, da alimentação. sim, Muitos pacientes bipolares têm questões com obesidade, né, transtornos alimentares, uma então, compulsão, uma né? compulsão. Então, a gente vai ter que ajudar esse paciente a ter outras ferramentas sem ser a comida, por exemplo, para lidar, porque senão ele começa, ah, é o medicamento que está me engordando. Ah, eu falo assim, gente, o medicamento sempre leva a culpa, né? É Primeira coisa, culpado eu de não vou tomar esse tudo. remédio, porque esse remédio engorda, esse remédio tá me engordando, eu não quero mais tomar Ah, ele. E às vezes chega o paciente assim, olha, eu não quero o lítio, eu não quero as valproato, eu não quero... né? Eu falo assim, bom, mas peraí, como assim, né? né? Porque assim, às vezes o que eu começo a dar clareza para os pacientes, tá, então vamos fazer um diário alimentar? Será Sim. que, ok, tudo bem que o remédio pode dar um aumento de apetite, mas quais são as escolhas alimentares que você está Uhum, fazendo? sim. Né? É mais Porque, fácil botar a conta no remédio, né? Eu falo que exato, esse é o caminho mais exato. fácil, mas nem sempre vai ser uma condição. São escolhas que a gente precisa Isso, então fazer. assim, acaba que o paciente, a terapia é importante, por quê? Por conta justamente desse senso de razão aumentado, né, da impulsividade, ele tem muita dificuldade de tolerar a frustração. Então a gente vai Uhum, ter que ajudar esse paciente a desenvolver habilidades emocionais, de regulação emocional, né, de sim. buscar ali realmente um ponto de equilíbrio, porque esse paciente, muitas vezes, ele aprendeu a viver nas intensidades. E nesse processo de compensação por ele não ter clareza dos episódios de depressão e hipomania. Então, Pri, eu preciso fazer dessa forma porque eu não sei até quando eu vou estar assim,
porque daqui a pouco eu deprimo, né? E Uhum. aí, por isso que eu estou fazendo dessa forma. Ele tende a justificar. Não, Pri, é porque eu rendo mais à noite. E aí, quando Uhum. você vê, o medicamento está puxando para um lado, o paciente está É, puxando eu para o falo que é uma outro. luta desigual. A gente está É, tentando normalizar todo um processo de sono, de saber que a importância dele sim, de ter uma noite, né, isso, adequada, que isso vai fazer de uma parte do processo da estabilização dele, mas ele quer dormir tarde porque ele é, acha que produz à noite, né? isso, Então precisa ter esse investimento e entender o que que é para mim e o que que não é para mim. isso, Sabe? Então, assim, exato. eu sou um paciente que eu posso ficar virando noite, ou eu vou ter um prejuízo se eu destabilizar meu ciclo sono-vigília, de eu ficar, né, dormindo sempre até tarde, de eu ficar, né, trabalhando. Tem pacientes que até a questão de turno, eu falo assim, olha, você não é um paciente que você pode Não fazer pode. um plantão, um dia você dorme de dia, outro dia você dorme de noite, você não Sim, tem essa constância, porque a gente sabe que isso é fator para destabilização. Então, a pessoa exato. precisa ir conhecendo aquilo que é possível para você, né? Sim, Não é porque o outro faz que da minha condição vai ser uma condição que é isso. natural também. É, e muitas vezes também essa questão de também não se apegar demais ao diagnóstico, porque às vezes qual que é o problema? A pessoa fica, ah, eu tenho bipolaridade, eu não posso fazer nada mais. Não, você Uhum. pode. Você não pode dar 4, 6 plantões no Sim, mês, mas você sim, pode dar um ou dois com claro. planejamento, né? Você não Uhum. pode todo fim de semana chegar em casa 3, 4 horas da manhã, mas você pode, eventualmente, a gente se organizar para que você faça Uhum. isso sem desestabilizar, Justamente, né? é o equilíbrio e o bom senso, né? Isso, porque o paciente, ele vai ter dificuldade, ele pode ir para os extremos, no sentido de ter um excesso de de identificação com o diagnóstico, ou de Uhum. muitas vezes negar totalmente o diagnóstico, no sentido de virar e falar assim, não, Pri, eu já tomo o remédio, Uhum. então, assim, eu quero viver, então, assim, já estou tomando remédio, é isso que eu vou Sim. fazer. E aí, muitas vezes, na terapia, a gente vai ajudar esse paciente a pensar mais a longo prazo, a desenvolver essas habilidades sociais, né, a buscar se conhecer mais, sair de distorções cognitivas, Uhum. né, porque Eu foi falo também assim de poder reconhecer alguns sinais que algo possa estar sendo ali isso, começando. Olha, eu acho que eu estou começando a ficar um pouquinho talvez mais agitado, com a minha fala com sim, maior pressão, né? é, E aí, ser um fator. Será que eu já não posso fazer uma intervenção, ver o que que eu estou fazendo às vezes de errado, se eu preciso de ajuste, né, na medicação, o que que dá para sim, ser feito antes que eu espere isso é. vir a se agravar? Porque o paciente, ele, o que que ele faz? Eu tô bem, ele some do seu consultório, né? Uhum. Então, aí depois que ele deprimiu, aí ele chega para você. Então, assim, o que a gente tem que ajudar o paciente a entender é o seguinte: é uma doença crônica, tem controle, mas não tem cura. A Uhum. terapia vai ser importante porque, conforme você inicia o tratamento, os sintomas não vão ser como antes. Sim, sim. Então vão ser mais sutis, né? Não necessariamente eu vou começar a ter uma irritabilidade acentuada, mas pode ser que eu fique impaciente, né? Pode ser que eu Uhum. perceba, nossa, parece que tá todo mundo meio lerdo, nossa, nossa, não tô conseguindo dirigir, eu tô começando a ficar mais com medo de fazer as coisas. Então, assim, as pessoas têm dificuldade de entender que com o tratamento, esses sintomas eles também podem mudar de carinha, pode deslocar. Sim. Então, isso é a importância da terapia, porque nessas fases boas, a gente vai aprender o que que é da personalidade realmente do sujeito, no sentido de o que que se mantém constante, né? Uhum. E o que não é, tá vendo? Ou que muitas vezes começa a ficar diferente justamente por conta dos sintomas. Sim. E eu falo também que é o paciente poder utilizar, às vezes, a doença a seu favor, né? De saber Sim, reconhecer os seus potenciais, aquela área que talvez que ele vai ter mais habilidade, porque às vezes ele vai ter uma facilidade, né? Em algumas situações onde ele pode utilizar aquilo para favorecer sim, ele, né? Às vezes, tem uma sim, habilidade melhor para articular, para falar, para socialização disso. Então, assim, por que que eu não. Ou então para criar processo criativo, né? Então, sim, quando você também tem isso e sabe ver o seu potencial e o que é favorável para você, você fazer da dor um processo de fortalecimento, né? exato. Para o seu Então, melhor, pro... eu costumo falar com o paciente, para o seu melhor se manter. sim, Né? Então, o que que a gente vai fazer com o tratamento e com a terapia? Ajudar você a sair da montanha-russa. Né, que você fica muitas vezes, você fica refém, porque as pessoas ficam assim, ah, mas eu vou ficar refém então dos medicamentos e da terapia.
Não é bem isso. Você vai deixar de ser refém dos sintomas, né? A Uhum. gente eu costumo deixar muito claro com o paciente, até para deixar ele engajado no processo da terapia, que diferente da medicação com o psiquiatra, o seu relacionamento com ela é para sempre. Mas Uhum. comigo vai ser temporário. A ideia, né, principalmente da Você tem ferramentas para TCC, ele caminhar sozinho, né? a ideia é que você se torne seu próprio terapeuta, você aprenda as técnicas comigo, você entenda seus gatilhos, como são seus sintomas, para depois, né, você saiba fazer, por exemplo, o seu monitoramento de humor, para Uhum. depois você seguir sozinho, você só me procurar eventualmente. Uhum. Né? Então, Sim. a terapia, eu gosto de dizer que a terapia, mesmo para bipolaridade, tem início, meio e fim. Sim, que bom você falar É, isso, né? Porque senão a pessoa acha que ela vai ficar nesse lugar para sempre, que não, não vai sair. E às vezes a gente não. vê que é uma grande dificuldade das pessoas buscarem a terapia é de achar que não tem solução, que vai ser isso mesmo e Sim, que nada vai não. fazer sentido, que ela vai ter que ficar ali pro resto da vida, e não é assim. Não é assim. Por isso que a gente tem que, né, orientar que existem abordagens na psicologia. A terapia cognitivo-comportamental é uma terapia que se compromete com esse processo de resolução de problemas e da pessoa desenvolver essa autoeficácia que muitas vezes ela não tem. Né? Uhum. Justamente para quê? Para ter início, meio e fim e eu conseguir me regular sozinho, ter essa questão de resolver meus problemas sem que tudo vire um gatilho. Porque a Uhum. pessoa tende a pensar: "Ah, eu tenho bipolaridade, eu não posso me estressar". Não, pode. Você tem que saber manejar o Uhum. estresse. Se você Sim. tiver ferramentas, você pode ter estresse, não tem problema. E assim, é impossível uma vida Uma sem vida sem estresse, estresse né, hoje em mude de dia. planeta. Sim. E a gente fala, você falou aí do monitoramento de humor, né? Uhum. Ele é realmente importante. Como é que a gente orienta o Sim, paciente a fazê-lo na prática? Como é sim. que Olha, funciona? hoje a gente tem aplicativos que têm esse Uhum. Facilita monitoramento, muito, né? né? Mas assim, com alguns pacientes, até assim, para ele entender o raciocínio e ir depois para o aplicativo, eu gosto muito de uma planilha mesmo que a gente busca Nada fazer. bom como velho papel e Isso, caneta, né? Aí que eu né? coloco lá manhã, tarde, noite, dou uma lista para ele dos conceitos de hipomania, de depressão. Muitas vezes a gente faz uma lista personalizada, ó, como é que é a sua hipomania? Né? Como é que Uhum. é a sua depressão? E aí, com base nisso, a gente busca fazer esse preenchimento, né? Ah, Uhum. hoje eu estou eutímico, né? Ah, hoje eu percebi que à tarde eu fiquei um pouquinho para cima e à noite eu deprimi. Tudo isso vai dando clareza e te ajuda, por Com exemplo, certeza. para ajuste da medicação, né? Então, por exemplo, porque isso ajuda o paciente a falar assim, olha, eu estou começando a oscilar. Né? Então, assim, acaba que o paciente ele vai até você, Paula, muito mais rápido com o monitoramento, Uhum. né? Não, e aí fica muito mais claro o que está acontecendo ali, Isso, né? isso. Então, assim, ao invés de chegar para você quando o caldo já entornou, né, que a depressão já chegou, Uhum. né, junto, fazendo esse monitoramento junto com a psicóloga, por exemplo, o paciente pode começar, nossa, Pri, estou começando a ter uma necessidade de sono reduzida. Ai, estou Uhum. percebendo que eu estou colocando mais coisas aqui no carrinho de compras. Nossa, estou começando a Uhum. perceber que meu pai está me irritando muito. Né? Porque a gente sabe que muitas vezes tem algumas relações que quando o paciente oscila, começa a aparecer. Nossa, eu Sim. tô irritada ali com meu Eu falo, sabe filho. como, primo? Assim, às vezes Hum, assombração sabe para quem aparece, né? sim, A pessoa sabe quem que vai ter aquela confusão ali, sim, porque no final sabe que vai ficar tudo bem e a sim. pessoa aceita e vai. Então, assim, né? Dessas relações de saber que sempre vai ser um eleito para ser a Isso. pessoa responsável disso. Exato. Então, assim, esse monitoramento ele vai dar clareza para o paciente a respeito dos sintomas e vai ajudar a psicóloga, a psiquiatra a ajustarem o tratamento da forma adequada para ele estabilizar, né? E Uhum. sair dessa gangorra. Ai, fiquei bem, aí comecei a oscilar de novo. Não, Esperar, né, o caldo entornar para a pessoa buscar essa isso. ajuda. E, né, como que a TCC, a terapia cognitivo comportamental, vai ajudar o paciente a lidar com os pensamentos da desesperança durante os episódios de depressão. A questão aí é justamente ele entender que aquilo não é ele, né? Então, a psicoeducação é uma das ferramentas Eu falo mais que é o que mais a importantes. gente precisa investir durante nossa Isso, consulta, do nossa entrevista, porque sim, isso faz o sentido da gente conseguir o sucesso, né? Da gente conseguir essa isso. continuidade. Isso, então assim, é importante primeiro a gente mostrar para o paciente que, olha, isso que você está sentindo é a depressão, isso não é você. Parece Uhum, que é você, mas o que que acontece? A sua noção de tempo e espaço está alterado, seus pensamentos estão negativos, geralmente
realmente estão ruminando a respeito das situações ali, você está sem energia. Então, por conta disso, você pode ter essa desesperança, essa sensação de que nunca vai mudar, que nunca vale a pena, né? Que não vale a pena, a vida não vale a pena. Mas vamos um dia de cada vez? Então, como é que a terapia TCC vai ajudar nisso? Com essa psicoeducação a respeito dos sintomas, Uhum. muitas vezes também com a ativação comportamental, que é uma técnica que é o quê? É o paciente entender que muitas vezes ele vai ter que fazer primeiro para se sentir melhor depois, né? Então, o Uhum. paciente ele fica com aquela ideia, principalmente quando está deprimido, ah, quando eu estiver melhor, eu começo na academia, quando eu estiver melhor, eu vou fazer aquele trabalho, e aí a gente vai ter que Perfeito. ajudar esse paciente a valorizar os pequenos passos. Uhum. Então, ele está acostumado, muitas vezes, na hipomania, voar, né? Aí eu estudo 4, 6 horas seguidas, aí eu faço academia todos os dias, e aí na depressão ele para tudo. Sim. E aí acaba que a doença se agrava. Então, o que que a gente vai precisar fazer? Essa ativação comportamental, essa esperança, esse acolhimento, muitas vezes ali na terapia, porque é uma doença muito difícil mesmo. Né? Sim, Né? sim. Então, assim, o paciente ele precisa de apoio, né? Sem Ele dúvida, sozinho, ele ele não dá não tem conta. condição e a gente, né, ter essa questão de colocar no lugar do outro, né, da empatia, Sim, onde é uma dor que tá trazendo um sofrimento para ele. É o paciente que sofre e às vezes não está entendendo por que que está acontecendo sim. isso, por que que está tendo essas relações, por que que está tendo todo esse impacto. E às vezes ele se vê sozinho. Exato, e muitas vezes o que que acontece? A família que não entende, porque qual que é o problema? Por que que a terapia para o bipolar É é isso tão que eu ia te importante? perguntar até É, agora, assim, né? Como é que os familiares podem ajudar sem ser essa questão de ser muito controlador ou muito protetor, porque às vezes vem essa tendência, a é, família querer, né, ficar ali em cima. Como é que a família isso. pode ajudar nessas É, situações? a gente tem que, né, buscar fazer esse processo de psicoeducação com a família. Então, muitas vezes, com a autorização do paciente, eu busco conversar com a mãe, ou com o marido, ou com a esposa. Por quê? Porque é difícil, às vezes, enxergar a doença. A pessoa tende a pensar que é da personalidade. Então, Sim. por exemplo, ah, mas Priscila, quando ela está com o objetivo dela, ela vai, levanta e faz as coisas. Sim, porque tem essa questão de tal enviesamento para isso. Mas a questão que a gente tem que pensar é que pensar positivo, por exemplo, falar para a pessoa pensar positivo não vai ajudar, né? Que muitas vezes vai invalidar o sofrimento daquela pessoa. Então a gente vai ter que incluir muitas vezes esse familiar para ele realmente ajudar no processo do tratamento, né? Porque muitas vezes o paciente, o que que acontece, né, Paulo? Muitas vezes a gente tem que tirar primeiro a ativação. Né? Então, o Uhum. paciente ele vai ter aquela sensação, nossa, mas eu fui lá na doutora Paula, ele está fazendo a terapia com a Pri, e aí parece que ele não está melhorando, parece que piorou. Sim. Por quê? Porque primeiro a gente tem que ir desativando esse cérebro que está super ligado, Uhum. para aos pouquinhos ir ajustando a energia dele ali, para aos pouquinhos ele, né, realmente ir conseguindo, né, voltar para o normal, né? Sim, sim. Então, assim, acaba que esse paciente, muitas vezes, ele vai ter essa tendência e o próprio familiar de achar que não, ele está exagerando, está fazendo drama, coisas nesse Uhum. Não sentido. valorizar, dar credibilidade para É, aquela aquele é, sintoma, para aquela, né, condição que ele sim, tá ali. sim. E quais sinais indicam que a família deve buscar ajuda profissional imediatamente para aquele paciente? Porque às vezes o paciente não vai ter crítica, né, do adoecimento, a crítica do que aquilo ali pode ser. E às vezes a família que vendo aquela cena, né, vendo aquela situação toda, vai poder pensar nessa possibilidade e pedir ajuda. Olha, quando o paciente ele está se colocando num sofrimento e também muitas vezes colocando, né, o outro em risco, né? Então, quando a gente, né, as pessoas têm que levar a sério na hora que a pessoa fala, ah, eu quero morrer, eu quero desistir de tudo. A pessoa às vezes tende a pensar que, ah, tá fazendo drama. Não, ali ele está sinalizando de um sofrimento. Então, se a pessoa começa, por exemplo, a externalizar esse tipo de coisa, né, muitas vezes por exemplo, perder patrimônios, né? A gente está vendo ali que Uhum, a pessoa está entrando às vezes num abuso, por exemplo, de jogo, né? Às vezes ali trabalhando e fazendo, né, investimentos inadequados, uhum. são sinais ali que às vezes está faltando uma crítica e a que a família deve intervir. Sim, sim. Né? Porque, assim, eu estou cansada de ver, eu acredito que você também, o quanto que muitas vezes, por exemplo, uma internação salva vidas. Sem dúvida, a gente ainda tem esse tabu, né, de achar que internação, da forma Sim, como era feita, claro, sim, né, não, mas a não. gente tem internação para tratar pneumonia,
dispareunia, né, para tratar problemas cardiológicos. Por que que a gente não vai Sim, ter com a doença mental? Por que que a gente, né, tem sim, esse estigma realmente, entendendo que não é uma condição de ser crônico igual era antigamente, com os critérios que eram antigamente. Então, a gente sim. entender que isso mudou, mas que às vezes a gente precisa, né, utilizar essa ferramenta para poder ajudar esse paciente. Sim, exato. Então, assim, é a família ir percebendo, olha, tá tendo dificuldade, né? Tá falando que tá tudo muito difícil, muito complicado, né? A pessoa começou a agir de um jeito muito diferente, né? Busca a Uhum. ajuda, né? Não fica Sim. achando que, ah, não, é só trabalhar ou é só viajar que vai resolver. Né, Uhum. muitas vezes vai abafar aquele problema ali. E é aquela coisa, é importante buscar o tratamento, porque a família que tem essa proximidade, muitas vezes ela não vai, conseguir ter a empatia, ela não vai conseguir Uhum. ter esse processo de virar e falar assim: "Nossa", ela vai ter a tendência de pensar que é da personalidade da pessoa, Uhum. né, de virar e falar assim: "Não, isso aqui é drama do fulano, não, eu tô cansada de ver isso". Então muitas Uhum. vezes até também a família, ela não vai conseguir ter esse distanciamento que a gente tem para enxergar os sintomas. Sim, sim. E tem envolvimento afetivo ali também, né, que às vezes É, já tem alguma outra situação de conflito e que vai ter um viés de olhar com outros olhos e não com olhar exato, técnico, exato, exato. né. E assim, o que que você acha que uma pessoa com transtorno bipolar, ela pode ter uma vida plena, relacionamentos saudáveis e sucesso profissional? Claro que pode, a gente tem vários exemplos bem-sucedidos no Sim, consultório. A sim. questão é a pessoa entender que ela vai mudar o estilo de vida dela, os medicamentos são Isso não é uma aliados. sentença, né, isso Não, que eu falo, não isso não é é uma uma sentença. sentença. Diagnóstico é caminho de tratamento. Você não é a doença, a pessoa está sendo a doença, Isso. mas isso tem como tratar. Tem como tratar, é tratável, dá para controlar. Então é a pessoa flexibilizar a forma que ela vai buscar viver. Eu costumo dizer, né, às vezes a pessoa fala: "Ah, porque eu tenho bipolaridade, eu tenho que fazer atividade física". Eu falei: "Não, todo mundo tem". Né? E quem Uhum, tem bipolaridade precisa ainda mais, né? Então, se eu quero envelhecer bem, mesmo não tendo bipolaridade, eu tenho que cuidar do meu ritmo biológico, eu tenho que dormir cedo, acordar cedo, me alimentar bem, fazer, né, fazer atividade física, uhum, muitas vezes tomar medicações também. Então, é a gente não problematizar aquilo que não deve ser problematizado, né? Então, uhum, assim, eu falo que o paciente ele vai ter que tomar as medicações, muitas vezes se regrar um pouco mais, ter mais cuidados, mas que é totalmente viável ter uma vida normal. Né? A questão uhum, é a pessoa ter essa flexibilidade cognitiva e aceitar muitas vezes, e aí por isso que a terapia é tão importante, né? Que adoecimentos, problemas fazem parte da vida. Né? O uhum, que muitas vezes eu percebo que a pessoa não consegue ter qualidade de vida é principalmente também quando ela tem dificuldade de aceitar isso e às vezes não está tão bem acompanhada, né? uhum. Por um profissional que realmente Sim, saiba isso a faz muita respeito. diferença, né, quem tá andando de mão dada, quem tá ali podendo estar Sim, disponível, né, de tentar entender, de quando vê qualquer alteração, poder sinalizar também, eu acho que isso faz muita diferença, sim, sim, né. E como é que também a gente pode lidar com quem está do outro lado, né, qual que é o sim. principal a principal mensagem de esperança que a gente pode deixar para quem convive com transtorno bipolar, assim, né, de uma possibilidade? Sim, eu acho que o que a gente tem que pensar, né, o que a pessoa tem que entender é o seguinte, que ela tem a bipolaridade, ela não é a bipolaridade, Uhum, né? Então, que conforme a gente vai ajustando aí o tratamento, a pessoa ela vai conseguindo desenvolver tudo, as potencialidades dela, que muitas vezes, principalmente quando o quadro abre muito cedo, né, a pessoa tem aqueles prejuízos e conforme faz o tratamento, né, ela consegue ter uma vida normal. Então, o que a gente uhum. tem que pensar é o seguinte: às vezes o problema não é ter a doença, o problema é não ter como resolver. Justamente, isso aí, né, se a gente não tivesse solução, mas que bom que a gente tem Sim, quando a pessoa fala do remédio, eu falo assim: "Que bom que a gente tem o remédio, seria problema se a sim, gente não tivesse o o remédio", remédio, se não tivesse o que né, se não fazer, tivesse o que fazer. Então olha que bom que a gente tem que olhar com esses olhos, né, da possibilidade, do recurso, das sim, estratégias, de técnica,
para aí sim a gente poder Sim. usufruir disso e ter a vida como a gente merece e precisa Sim, ter. sim, que eu acho que as pessoas precisam entender que é um diagnóstico muito recente, né, o tratamento medicamentoso tem poucos anos. Isso que eu falo assim, gente, a gente só consegue hoje em dia essa questão na psiquiatria pela evolução dos psicofármacos. A gente Isso. não conseguia há pouco tempo atrás essa possibilidade tão grande. Se um paciente não responde a um medicamento, a gente tem outro. Antigamente a gente falou, bom, se esse paciente não responder, não tem muito o que fazer, né? E hoje em dia, que bom que a gente está evoluindo com cada vez menos Sim. efeitos colaterais, com cada vez mais Isso. E a gente eficácia. espera que evolua cada vez Com mais, né, certeza. porque, né, a questão da ciência, né, a medicina está avançando cada vez mais, e a gente espera que no futuro tenha um exame, que a Uhum. gente possa fazer medicações, às vezes, ali mais Sim, simples, sim. né, e que realmente cada vez tenha menos efeitos colaterais. Então tudo é a forma com a qual a gente lida com o problema. Se a gente consegue, né, na medida do possível, buscar um pouco de leveza nesse Uhum. sentido, o sofrimento também tende a ficar menor, Com né, o certeza. sofrimento faz parte E da Pri, vida, assim, se você, mas né, puder, hum, né, tirar, desfazer apenas um mito sobre o transtorno bipolar, qual que seria, assim? Você falou assim, ah, esse eu queria que deixasse todo mundo aqui hoje, né, que está assistindo, com essa questão bem desconstruída, né, de tirar esse sim, mito sim. aí que a gente sabe. Ah, eu acredito que é aquela coisa de ou eu tô feliz ou eu tô triste, né, todo mundo é meio bipolar. Sim, Não, isso é um sim. absurdo falar algo desse tipo. É uma doença realmente que traz muito sofrimento para as pessoas, Legitimar essa complexa. dor, né? Porque quem Sim, tem o transtorno bipolar sabe, sim, né, do sofrimento que é, das implicações nas relações, no trabalho, sim, no prejuízo funcional, na qualidade de vida. Então, de fato, é um respeito, né, para é um quem respeito. tem aí a Isso, doença. exato. Se a gente já conseguir das pessoas entenderem que bipolar é uma depressão com dois polos, é uma depressão que tende a ser agitada, uma depressão mista, né? A Uhum. gente já vai ter meio caminho andado aí para as pessoas não terem tanto problema, né, de receber um diagnóstico, enfim, né, Sim. não ter tanto estigma em relação a Porque a isso. gente sabe que ainda tem, né, ainda É, esse desconhecimento, porque o desconhecido traz um medo, né? Então, peraí, o que que traz. isso vai fazer comigo? O que que é isso? Que doença é essa? O que que vai acontecer? E é minha vida lá na frente, eu vou poder ter filho, né? A gente às vezes vê muito paciente jovem. Sim, E aí, eu posso casar, posso ter filho, posso ter família, vou poder trabalhar. Então, o processo que envolve isso tudo, né, da gente ir tirando cada vez mais e sim. falando sobre isso. Sim. Uma coisa que eu tenho visto nas redes sociais é que tem muitos pacientes que ficaram bem e que estão tendo uma vida boa, né, com qualidade de vida, aos poucos comentando mais nos posts, nos Uhum. conteúdos, falando: olha, para mim o medicamento não teve efeito nenhum, ou persiste um pouco mais que vai dar certo. Então, a minha esperança é que cada vez mais pessoas que tiveram sucesso com o diagnóstico Sim. comecem a ir também nas redes sociais para Para tirar poder esse falar. Eu estigma. falo que esse efeito, né, é tão bom, porque quando a gente vê o outro e vê que é possível, a gente se Sim. permite mais, né? Então, Exato. esse efeito de ter essa coragem, de poder ver que isso não é vergonha, né, Sim, que isso não tem problema, e que eu sou uma pessoa, isso não me desmerece, isso não me desqualifica, e poder ser um estímulo para outros, isso aí é fantástico, é o que a gente pois é. espera, né? Exato. A gente tem visto cada vez mais artistas que têm bipolaridade Uhum. dando seu depoimento, falando da E é mais importância do comum do que a gente tratamento. imagina, né? Exato, é mais comum do que a gente imagina, né. Então, assim, as pessoas estão recebendo o diagnóstico. Às vezes a dificuldade de entender é porque tem muitas pessoas na família que não têm o diagnóstico, que viveram a vida com transtorno, e às vezes aquela pessoa é a primeira da família que está Sim. recebendo o E é tratamento. interessante que às vezes eu escuto do paciente e falo assim: nossa, que alívio eu entender aquilo que eu sofri a vida toda, eu nunca consegui entender. Então, assim, nomear aquilo traz uma Isso. sensação de alívio para o paciente, sabe? De É, entendimento, de pertencimento, de entender quem ele é. Então, é muito sim. significativo isso. Sim, sim. Então, assim, o que a gente espera realmente é que as pessoas tenham cada vez mais tranquilidade, coragem para falar do diagnóstico. E eu acredito que, junto com os profissionais que estão nas redes sociais, explicando
publicando a respeito, fazendo psicoeducação e com os pacientes trazendo esses relatos do tratamento que é possível, a gente vai conseguir ter uma diminuição do estigma para chegar um pouco lá na frente e as Sim. pessoas falarem da bipolaridade da mesma forma que elas falam da ansiedade, do TDAH, eu tenho ansiedade, eu tenho TDAH, eu tenho bipolaridade, Uhum. né? A gente está Sim. trabalhando Estamos para caminhando isso. para isso, né? É, E assim, acho que esse espaço aqui, sabe, Pri, é um espaço que quando eu me propus fazer era justamente para isso, assim, para a gente poder sim, ter essa possibilidade da informação de ajudar, né? Porque a isso, informação ela liberta a gente, ela traz um lugar de empoderamento, da sim, gente ter as rédeas da nossa vida, da gente ter um entendimento, e isso, o impacto na saúde mental é muito valioso, com né? Então, assim, eu queria te certeza. agradecer pela sua experiência, pela sua habilidade fantástica Eu em que abordar esse agradeço. tema, né? Que eu acho que cada vez mais a gente precisa falar dele, né? A Sim, gente já vê muitas outras temáticas da saúde mental serem faladas, sim, mas eu sinto ainda muito caminho aí para falar sobre o transtorno bipolar. com Né? Então, eu queria te certeza. agradecer e já deixar aqui convite para próximos, né, oportunidades. E quem quiser perguntar, deixar sugestão, vou colocar aqui o contato da Pri também. Vai ser um prazer a gente poder estar de alguma forma ajudando. Muito obrigada, Pri. Eu que agradeço.